Shalom, bom dia, amada, glória a Deus pela sua vida. Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos já começar dando bom dia. Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Santo Espírito, nós te amamos, nos rendemos a ti, declaramos que tu és santo, que tu és o Deus de nossas vidas, o amado de nossas almas, que não existe outro, que tu és a pessoa mais importante em nossas vidas. Santo Espírito, estamos aqui e te pedimos ajuda. Nos fortaleça em fé, nos ajude a entender a palavra, nos ajude a entender, nos ministre, nos dê discernimento espiritual, nos traga revelação do alto em nome de Jesus, que possamos ser entendedoras da Bíblia, que possamos ter sabedoria, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você também, amada. Você que é uma bênção. Você que mesmo com problemas, mesmo errando, mesmo em pecado, o Senhor ama você. O Senhor te criou, o Senhor te escolheu. E por mais que a gente erre, que a gente caia, a gente tem a oportunidade de se levantar. A gente tem a oportunidade de se arrepender e de voltar para os braços do Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos começar aqui Atos capítulo 20, que começa assim. Cessado o tumulto, você lembra, né? Paulo estava em Atenas e teve aquele negócio que o povo ficou 2 horas gritando: grande é Diana dos Efésios, grande é Artemis dos Efésios, grande é Diana de Éfeso, lembra, né? Pois é, teve esse tumulto todo, e aí, então aí a palavra vem aqui: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. E quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele e por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermentos, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Então a gente leu esse trecho, né? Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia, e ele percebeu a conspiração e voltou pela Macedônia aqui para não cair nas armadilhas dos judeus para a vida dele. Seguindo aqui, versículo 7. No primeiro dia da semana, que é o domingo, né? No calendário judaico, o primeiro dia da semana é o domingo, o último dia é o sábado é o dia de descanso, Shabat Senhor. Mas aqui no nosso calendário romano, né, acaba sendo domingo o último dia e segundo o primeiro dia da semana. Mas nesse calendário judaico, o primeiro dia, domingo. Então, no primeiro dia da semana, reunindo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Imagine, ele passou o dia inteiro falando e até a meia-noite ele está aqui falando, minha gente. E o povo está lá ouvindo. O povo com fome e com sede de Deus, querendo mais da verdade da palavra. Será que você conseguiria? Eu lembro que eu tive num congresso que eu fiquei 6 horas seguidas ali sentada, sabe, ouvindo atentamente. Ficaria mais 6 sim, porque estava bom demais. Então imagina eu num congresso com Paulo, eu nem piscaria o olho. Vamos lá. Cadê? Pretendendo partir no dia seguinte, tal, meia-noite. Cadê? Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Candeias, né? A luz, né? Aquelas lamparinas. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. E quando o levantaram, ele estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo.
Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem que muitos consolou. Meu Deus, minha gente, que é isso? Paulo ressuscitou o cara que caiu do terceiro andar. Mas não só isso. Ele ficou tranquilo e continuou a falar até o amanhecer. Ele passou praticamente 24 horas falando ali da palavra de Deus. Gente, se hoje o nosso tempo está escasso, imagine como era ali. Se hoje eu acredito que nós somos a última geração antes do arrebatamento, então a gente tem que falar logo para as pessoas sobre a palavra de Deus, né? Para que haja um convencimento do Espírito Santo, para que a pessoa venha para o céu junto com a gente, venha ser arrebatada. Imagine Paulo aqui. Ele passava nas cidades e falava da palavra, falava dos testemunhos dele, de tudo que ele viveu, de tudo que Jesus fez na vida dele, o que o Espírito Santo estava fazendo. E 24 horas aqui era pouco para ele. Ele passou um dia falando, deu meia-noite ele estava falando, e o pessoal ouvindo, o menino simplesmente adormeceu, simplesmente foi vencido pelo sono, pelo cansaço. Ele estava ali querendo ouvir, mas ele não conseguiu superar os olhos pesados, ele dormiu e ele caiu do terceiro andar. Olha, 90% de chance de morrer mesmo. E a Bíblia diz que ele morreu. Mas Paulo foi lá e simplesmente abraçou ele e já decretou ali a ressurreição, a cura na vida do menino. Ele simplesmente disse: olha, não fiquem alarmados, não se desesperem, tá tudo certo. Ele tá vivo. E ele continuou falando até o amanhecer. Ele continuou falando, 24 horas falando de Jesus. Ele não dormiu não, ele não descansou não, ele não comeu não. E o jovem, para a honra e glória do Senhor, realmente reviveu, né? Realmente foi ressuscitado, Eutico, para ali consolar o povo. Mas imaginem, o povo sabia que Paulo estava de passagem, que tinham que aproveitar aquele momento. E passaram 24 horas ali ouvindo Paulo falar da Jesus. Vamos seguir aqui. Versículo 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. E assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. E quando nos encontrou em Assôs, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos. Dali chegamos de fronte de Quio. E no outro dia atravessamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. O Pentecostes pra gente, né, a festa dos tabernáculos, não, a festa do Pentecostes, festa dos Pentecostes. Agora é bom. Coloca aí no comentário se você sabe quando é essa festa do Pentecostes, que agora eu confundi com a festa dos tabernáculos, e não é. A Bíblia tem 7 festas, né? 7 datas comemorativas, celebração que dura geralmente 7 dias, às vezes 15 dias, e Pentecostes é uma delas, mas agora eu esqueci quando é, né? E a gente sabe que o Pentecostes é quando o Espírito Santo vem. Mas eu não lembro bem direito a data, nem no nosso calendário, nem no calendário judeu. Então, se você lembra, coloca aí nos comentários. Versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Eu servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixarei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, e de casa em casa, nas células, né, de casa em casa. Cadê? Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar
do Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhe declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. E por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, sob noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros, em tudo o que fiz. Mostrei-lhe que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito, e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Bom, Paulo estava se despedindo aqui dos presbíteros de Éfeso, né? Porque ele acreditava que ele ia ser morto em Jerusalém. E isso não aconteceu lá em Jerusalém, não. Eu não lembro agora se ele voltou, mas eu lembro das cartas para Éfeso, né? Mas ele foi morto em Roma, não foi lá em Jerusalém, não. Mas ele disse, né, que o Espírito Santo avisava ele de todas as coisas que iam acontecer, mas não tinha avisado nada sobre Jerusalém. Mas que avisava que ele ia ter tortura, que ia ter sangue, que ia ter tantas coisas quando ele ia para as cidades. E ele passava sem medo, ele ia, mesmo avisado pelo Espírito Santo que ele ia sofrer, ele ia. Ele ia porque ele queria fazer a palavra, ele queria fazer a parte dele, né? Pregar a palavra, falar para o Senhor. E você viu que ele falou aqui sobre a corrida da fé, né? Que assim, que ele queria continuar essa maratona, que ele queria cumprir a corrida e chegar no alvo, né? E falando sempre da vida de Jesus Cristo, dos testemunhos que ele tinha. E é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos estar nessa maratona, nós precisamos correr e chegar até o final. Então não desista, não pare, continue, porque o Senhor é contigo, Ele te fortalece, Ele te enche de fé. Essa maratona só termina quando Jesus nos levar. Amém?